Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para falarmos sobre um conteúdo que é bem importante para o Enem, que já não cai há um certo tempo. Então, esse ano há uma grande predisposição de cair alguma questão sobre cinética química, ok? Pessoal, então, nessa questão, vamos priorizar não só o ponto de vista teórico, mas também um pouco do ponto de vista prático, tá certo? E aplicabilidade desse tipo de conteúdo, chamado cinética química. Então, a questão 1, pessoal, é uma questão que aborda o ponto de vista teórico, né? Mas para que a gente possa desenvolver o raciocínio dela, seria importante a gente lembrar o que é cinética química. Então, professor, o que vem a ser cinética? É simples, é o ramo da química que destina-se a estudar a velocidade associada às reações. Então, ó, lembrando que se eu tenho hidrogênio e oxigênio e vão reagir entre si, logo são reagentes e vão formar produtos. Nesse caso, irá formar a molécula de água. Então, para que a molécula de água seja formada nessa equação química, as moléculas de gás hidrogênio e gás oxigênio têm que colidir entre si. Agora, nem todas as colisões entre gás hidrogênio e gás oxigênio vão gerar produtos. E por quê? Porque, pessoal, existem tipos de colisões. Uma colisão pode ser classificada como sendo efetiva ou não efetiva. E, professor, o que é uma colisão efetiva? É aquela em que ocorre a formação do produto. E aquela em que não é efetiva é aquela que não origina ou não forma o produto. Beleza? A gente tem que saber isso aí. Agora, toda e qualquer equação química, pessoal, ela pode ocorrer de forma lenta ou pode ocorrer de forma rápida. Exemplo, se eu pegar um pedacinho de papel, que é celulose, um carboidrato, eu posso queimá-lo. Então, vou fazer a reação de combustão da celulose, ok? E vou formar rapidamente carbono, vou formar carvão. Isso é um exemplo de reação rápida. Agora, se eu pegar aquelas formações rochosas de calcário, de carbonato de cálcio presente em algumas cavernas, em algumas grutas, que são formações rochosas de cima para baixo e de baixo para cima, chamadas de estalactites e estalagmites, aí é um exemplo claro de reação lenta, que demora vários e vários anos para que aquelas formações rochosas sejam formadas, ok? Então, algumas reações podem ser rápidas, outras lentas, mas você pode aumentar a velocidade ou pode diminuir, caso você prefira. Para isso ocorrer, você tem que fazer uso de certos fatores, chamados fatores que alteram a cinética química. Então, isso que a questão ela vai abordar, beleza? Que são eles basicamente temperatura, concentração, catalisador, superfície de contato e luz. São basicamente esses fatores que alteram a cinética de uma reação, ok? Então vamos lá. Questão 1. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se três exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Número 1. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. Número 2. Um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. E número 3. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzimas que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Então, com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Pessoal, vamos lá, vamos analisar um a um. No número 1 tem assim, ó, a maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações. Pessoal, verdade. Por que a gente guarda certos alimentos na geladeira e não ao céu aberto? E não à temperatura ambiente, ao ar livre? Porque quanto menor a temperatura, menor a velocidade de degradação daquele respectivo alimento. Beleza? E o oposto também é verdade. Quanto maior a temperatura, maior a velocidade de degradação daquele respectivo alimento. Tá certo? Exemplo bem claro no nosso dia a dia. Você acorda uma certa manhã e a temperatura está em torno de mais ou menos 29 graus. Está um dia bem quente. Então, o que é que você vai fazer?
pega um copinho com água e coloca um comprimido de vitamina C de 1 grama. Pode jogar dentro. Cronometra o tempo em que o comprimido vai levar para poder se dissolver por completo. Pessoal, vai demorar de torno de 8 a 10 segundos. Se você repetir o mesmo procedimento experimental em um dia agora, na qual esteja chuvoso, onde a temperatura caiu para 22, 23 graus, aquele mesmo comprimido vai demorar de 20 a 25 segundos. Ou seja, demora mais. Por quê? Quanto menor a temperatura, menor a cinética química. Nesse caso específico, menor vai ser a velocidade de dissolução do comprimido da água. Isso é por quê? Porque, pessoal, quanto menor a temperatura, menor o grau de agitação das partículas. Beleza? Então, número 1, qual foi o fator? Temperatura. Número 2, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Verdade, pessoal. Quanto maior a superfície de contato, mais rápida a velocidade da reação, mais rápido sua cinética. Por quê? Se você tem uma maior área de contato, então quer dizer que uma maior quantidade de reagentes de um certo produto vai interagir com a molécula do outro reagente. Isso vai estar de forma mais rápida. Consequentemente, eu irei formar produtos mais rápido também. Exemplo, você pega um comprimido de vitamina C, ao invés de colocar ele direto em um copo com água, o que é que você vai fazer antes? Vai pulverizar aquele comprimido, ou seja, triture. Pegue aquele pozinho do comprimido e jogue dentro do copo com água. Você observa que a velocidade de dissolução daquele pó do comprimido vai ser bem mais rápida do que se você tivesse colocado o comprimido inteiro, porque a área de contato é maior. Então, quer dizer o quê? Que a quantidade de moléculas do reagente presente no pó do comprimido vai interagir mais rapidamente com as moléculas de água. E isso aumenta a cinética da reação. Tranquilo? Então, número 2, qual foi o fator? Superfície de contato. E o 3, na preparação de iogurtes, adiciona-se ao leite bactérias produtoras de enzimas, que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Pessoal, aqui aparecer um texto, número 3, a palavrinha enzimas. Professor, o que é enzimas? São catalisadores. E o que é um catalisador? Substâncias capazes de aumentar a cinética química, ou seja, aumentar a velocidade. E se ela aumenta a velocidade, ela diminui a energia de ativação. Tranquilo? Professor, mas o que é a energia de ativação? É a energia que você deve fornecer para desencadear a reação química. Ok? Então, existem substâncias que atuam como catalisadores, existem também os catalisadores biológicos, e as enzimas fazem parte dessa classe. Tá certo? Temos aí uma enzima chamada catalase e outros exemplos também. Então, nesse caso aqui, número 3, qual foi o fator que interfere na cinética química? Foi o fator catalisador. Agora, cuidado, ele pede aqui, marque a opção que corresponde ao fator, os fatores 1, 2, 3, respectivamente, ou seja, em ordem. Então, cuidado. Número 1, qual foi o fator? Temperatura. Número 2, qual foi o fator? Superfície de contato. E o 3, catalisadores. Nesse caso, o catalisador biológico, que é a enzima. Então, qual a resposta correta, professor? Letra C. Beleza? Vamos adiante. Questão 2. Pessoal, a questão 2 já vai trabalhar com lei cinética, ou lei da velocidade. Então, a questão diz assim: a tabela abaixo apresenta os valores das velocidades de reação e as correspondentes concentrações de mol por litro dos reagentes em idênticas condições para o processo químico representado pela equação. Então, você tem uma equação na qual tem um 3x mais 2y produzindo z, produzindo 5w. Tem uma tabelinha na qual eu vou relacionar velocidade com concentração desses reagentes x e y. Aí ele pergunta, qual a equação de velocidade desse processo? Professor, eu poderia pensar que a equação de velocidade não é assim? V é igual a uma constante, chamada constante cinética, que multiplica a concentração dos reagentes elevado ao expoente. Esse expoentezinho aí, que aqui eu representei como sendo Azinho e Bzinho, corresponde aos coeficientes estequiométricos. Presente aonde, professor? Presente aqui, ó, na equação. Aqui seria Bzinho, aqui seria Azinho. Agora, isso ocorre quando a velocidade
quando a reação ela é uma reação elementar. Ocorre em apenas uma única etapa. Agora, quando você tem uma questão que aborde reações não elementares, ou até mesmo uma questão que aborde tabela em que ocorra variação da concentração dos reagentes em função da velocidade, então esse coeficiente aqui não vai ser o mesmo da lei cinética, onde tem Azinho e Bzinho. Então, a gente tem que fazer tudo para encontrar. Como é que eu vou relacionar? Você vai ter que observar, ó, em qual velocidade o x e o y está aumentando ou está se tornando constante. Então, para melhor a assimilação da gente, eu fiz o seguinte: chamei a velocidade 10 de velocidade 1, a 40 de 2 e a outra 40 de velocidade 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu quero achar o azinho. Então, para achar azinho, o que é que eu tenho que olhar e fazer a leitura da tabela lá de cima? Eu tenho que ver em qual velocidade x está variando e y está constante. Você pode perceber o seguinte, que na velocidade de 1 para 2, de 10 para 40, x está variando, x dobrou, e o y permanece constante. Então, eu vou pegar esse intervalo de V1 a V2. Então, vou dividir, ó, a velocidade de V2 sobre V1 vai ser igual à lei cinética. Velocidade de V2 não é K, que multiplica a concentração de x elevado a zinho, y a bzinho? Vou substituir, ó. Quem é V2? 40. V1, 10. Qual a concentração? Olha as constantezinhas aí, ó. Qual a concentração de x na velocidade 2? 10. Qual a concentração de x na velocidade 1? 5. 5 elevado a zinho. Faça a mesma coisa com a concentração de y em 2, que corresponde a 10 elevado a bzinho, e a de y em velocidade 1 corresponde a 10 elevado a bzinho. Pessoal, termos iguais eu faço o quê? Posso cancelar, ó. Então, simplifico aqui, 40 por 10 dá 4. Então, as constantes, olha, cancelo. Cancelo os termos também semelhantes. E aqui eu faço diretamente a divisão. 10 por 5, 2. 2 elevado a azinho. E aqui eu cancelo 10 elevado a bzinho, ou 10 elevado a bzinho. Sobrou o quê? 4 igual a 2a. Opa! O que é que eu vou fazer agora? Vou simplificar o 4. Então, simplificando, fica 2 elevado ao quadrado, igual às bases, igual aos expoentes. Então, consequentemente, a vai ser igual a 2. Então, achamos o valor de a. A vale 2. Mesma coisa eu faço com b agora. Agora, eu vou fazer o inverso. Eu vou procurar aquele intervalo de velocidade em que y esteja variando e o x permaneça constante. Beleza? Para cá. Ó. Então, qual foi esse intervalo? De 3 para 2. Perceba que na velocidade de 2 para 3, x é constante e o y está aumentando. Ó. Então, vamos lá. V3, qual a velocidade? 40. Qual a velocidade de V2? 40 também. K, as constantes. Qual a concentração de x em 3? 10. 10 elevado a zinho. Ó. Qual a concentração de x em 2? 10. 10 elevado a zinho está aí. Ó. Agora, vamos para cá. Professor, y. Olha aí, ó, qual a concentração de y em 3? 20. 20 elevado a bzinho. Para cá. Professor, qual a concentração de y em 2? Olha, 10. 10 elevado a bzinho. Vamos dividir 40 por 40. Vai dar 1. Vamos simplificando aqui. O k posso cancelar, ó. 10 ao quadrado, 10 ao quadrado. Cancelo também. Sobrou o quê? 20 elevado a bzinho e 10 elevado a bzinho. Fazendo essa divisão, vai dar 2. 2 elevado a bzinho. Pessoal, isso aí só é verdade se, lembrando, b foi igual a quanto? 0. Porque se qualquer número for elevado a 0, a resposta é quanto? 1. Então, b vai ser igual a 0. Tranquilo? Vamos passar adiante. Então, a gente já tem um valor de azinho e temos o valor de bzinho. Agora, eu vou substituir esse valor que nós encontramos aqui. Ó. Encontramos esse valor aqui e esse valor aqui. Esses dois valores vamos substituir aonde? Aqui, ó. Vamos substituir na lei cinética, na lei da velocidade, ok? Então, ficaria assim, ó. V vai ser igual a K, que multiplica concentração de x elevado a zinho. Quanto vale azinho? 2. Então, substitui lá. Vezes a concentração de y. Quanto vale? Elevado a bzinho. Bzinho vale quanto? 0. Então, essa seria a lei cinética dessa equação, ou lei da velocidade. Mas, professor, eu posso simplificar essa lei? Pode. A gente sabe que qualquer número elevado a 0 é quanto, pessoal? 1. Então, olha só como é que fica.
ou V vai ser igual a K, que multiplica x ao quadrado. Como é 1, 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado. Beleza? Pessoal, então ficamos por aqui e até a próxima aula.